Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e eu faço parte da equipe do canal Economic. O risco Brasil e o custo Brasil são indicadores ou medidas hipotéticas que, embora não sejam tão objetivas, elas impactam no nosso cotidiano e também na nossa economia. Conforme o grau de um ou de outro, mais ou menos empregos ou ocorre maior ou menor distribuição de renda no país. Vamos tentar entender o que é risco Brasil e custo Brasil? Risco Brasil. O risco país, em nosso caso, o risco Brasil, é o risco financeiro de se investir nos países de economia aberta, medindo por várias instituições internacionais. Quanto maior o risco de um país, menos investimentos ele poderá receber se os investidores seguirem os rankings divulgados. Existem rankings mais simples que se baseiam em apenas um parâmetro, como, por exemplo, taxa de juros, e outros mais complexos que levam em conta os aspectos como o tamanho da dívida pública e outros indicadores. Em resumo, o risco país tenta refletir o grau de instabilidade econômica de um país. Imagine que você é um investidor estrangeiro que não conhece muito bem o Brasil e que tem um capital na mão para investir. Como tomar a decisão de onde investir? Você investirá seus recursos em títulos públicos de um país que, segundo a classificação de risco, pode não honrar com seus compromissos? Isso pode ocorrer caso o risco Brasil esteja alto. A agência Fitch Ratings, por exemplo, classifica o risco em B+, B e A negativo, etc. Já o banco JP Morgan realiza uma classificação diária em pontos, em que cada 100 unidades equivalem a uma sobretaxa de 1% em relação aos títulos públicos norte-americanos. Ou seja, a cada 1% que as taxas de juros de um país superam os títulos públicos dos Estados Unidos, aumentam 100 pontos no ranking. Como nossas taxas de juros constantemente estão entre as maiores do mundo, há de supor que o risco seja, no mínimo, médio. Mas quais os parâmetros que impactam no risco Brasil? Em primeiro lugar, as taxas de juros, pois, segundo a máxima, se o retorno é alto, o risco tende a ser alto. Em segundo lugar, a situação das finanças públicas, o tamanho do déficit público, o resultado periódico das contas ou do fluxo financeiro. E também o tamanho da dívida pública, o estoque financeiro. Por fim, demais indicadores conjunturais, como inflação, o câmbio, estabilidade ou instabilidade. Custo Brasil. Outra medida interessante é o custo país, que em nosso caso, custo Brasil. Este, embora seja mais difícil de mensurar, é mais perceptível do que o risco Brasil. O custo Brasil seria, resumidamente, o custo de se produzir no Brasil. Do mesmo modo que os investidores financeiros analisam aonde investir seus recursos, os investidores produtivos, no caso o estrangeiro, também analisa qual país lhe trará mais lucro a médio e a longo prazo em sua produção. Seja abrindo uma empresa, seja sendo sócio de uma que já existe. Essa análise inclui o cenário nacional e internacional, ou seja, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Vejamos, se a mão de obra é barata e os impostos são baixos, isso facilita o empreendimento. Se os insumos e as matérias-primas são fáceis de adquirir e são exportados ou transportados, já é uma grande vantagem. Se o mercado é promissor, o maior passo já está dado. Se o câmbio e a inflação estão controlados e as taxas de juros baixas, o conjunto está completo. Fazemos a mesma pergunta que fizemos no Risco Brasil. Quais os principais parâmetros que impactuam no custo Brasil? Alguns desses já mencionados, como o preço da mão de obra, a carga tributária, a facilidade de obtenção e transporte de insumos e matérias-primas, o tamanho do mercado consumidor, a distribuição de renda no país, as estruturas de mercado e suas concorrências. A estrutura de mercado e suas concorrências, a estabilidade da inflação e do câmbio, o percentual das taxas de juros. Ainda podemos incluir mais algumas, como política de subsídios do país, se o governo ajuda ou não determinados setores econômicos, o próprio Risco Brasil, a infraestrutura do país,
como a eficiência dos portos, as taxas portuárias, as situações das estradas, o preço do frete, o custo da energia elétrica, o custo do processamento judicial, trabalhista, civis e fiscais, entre outros custos que as empresas incorrem. Nosso custo país é bem alto. Podemos concluir de maneira mais resumida que o risco Brasil é o risco de se investir financeiramente no Brasil. E o custo Brasil é o risco de se investir produtivamente no Brasil. Aprendeu um pouco mais? Então curta, compartilhe e continue seguindo o nosso canal. Muito obrigada! Até a próxima!